Lição número 12, ou aula número 12, estamos no tema O Caminho dos Verdadeiros Campeões. Hoje vamos trabalhar ou vamos estudar conhecendo o Rei Deus Filho, Jesus Cristo, o Criador do Universo. Vamos aprender da segunda pessoa da Trindade. Recordamos que Deus é um só Deus em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Hoje vamos aprender sobre Deus Filho, o nosso Criador. Tudo isto para que nós possamos entender cada vez mais a nossa verdadeira identidade, quem nós somos, de onde viemos, o porquê que estamos aqui, o que podemos fazer e para onde estamos indo. Vamos então começar com o nosso estudo. Em João capítulo 1, verso 1, diz o seguinte: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Este verso faz referência a Jesus Cristo como o Verbo. Sabemos que o termo Verbo se refere a Jesus porque no versículo 14 deste mesmo capítulo, o capítulo 1 de João, diz o seguinte: E aquele Verbo se fez carne e habitou entre nós. Podemos então entender claramente que o Verbo é Jesus Cristo. De acordo a João 1:1, Jesus Cristo sempre existiu, Ele estava com Deus, Ele era e é Deus. Em João 1:1 diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No verso 2 diz, Ele estava no princípio com Deus. E no verso 3 diz, Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, Ele é o Criador do Universo. Lembramos que Deus é Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo, e Deus Espírito Santo. Um só Deus em três pessoas. O Rei e Dono do Universo esteve aqui na Terra em pessoa. Veio para trazer o que toda a humanidade perdeu. Em João 1,14 diz, e aquele Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele veio aqui à Terra com um propósito. E esse propósito era precisamente trazer o que toda a humanidade perdeu. Vamos ver mais detalhadamente sobre o propósito de Jesus Cristo. Antes de ver o propósito, vamos entender mais sobre a natureza de Jesus Cristo. Ele demonstrou que era Deus pelo seu poder sobre a natureza. Vocês depois podem ver aí nos versículos e nos capítulos que estão aqui escritos. Ele demonstrou que era Deus pelo seu poder sobre as doenças. Ele demonstrou que era Deus pelo seu poder sobre Satanás e os demónios. Ele demonstrou que era Deus pelo seu poder sobre a morte. E demonstrou que era Deus pelo seu poder para perdoar pecados. Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Criador, Senhor e Dono do Universo, veio para trazer de novo o seu reino e a sua justiça. Ele veio para pagar o que nós nunca poderíamos pagar. Agora já estamos a ver mais detalhadamente o porquê Jesus Cristo veio aqui à Terra. Veja só o que ele veio fazer, veja só o propósito dele: trazer de novo o seu reino e a sua justiça, pagar o que nós nunca poderíamos pagar. Ele veio para salvar-nos da condenação eterna, porque há vida depois da morte, e dar-nos a vida eterna. Veio para dar seguimento ao seu plano, que é a expansão do seu reino através da humanidade. Veio também para dar-nos liberdade. Estávamos presos na cadeia das nossas falhas, dos nossos temores, das nossas dúvidas e incredulidade, da nossa insegurança, da nossa covardia, do nosso passado triste, dos ensinamentos errados e da ignorância. Talvez algumas pessoas se perguntem: se nos foi dada essa liberdade, por que é que continuam as falhas, temores, dúvidas, incredulidade, insegurança, cobardia, passado triste e tantas outras coisas
que nos fazem escravos de novo? A resposta é simples: estar livre não é o mesmo que ser livre. Imagine-se preso num quarto sem poder sair, e vem alguém e arranca a porta com as dobradiças e diz-lhe: amigo, você está livre, já pode sair. Nesse momento você está livre para decidir sair do quarto para a rua ou decidir ficar dentro do quarto. Se decidir ficar dentro do quarto porque pensa que lá fora não vai conseguir vencer, você continua a estar livre, mas não é livre. Mas se decidir sair do quarto e assim o fizer, pensando que chegou a sua oportunidade de deixar de ser escravo para passar a ser um conquistador, um campeão, um verdadeiro filho de Deus, um verdadeiro cidadão do reino dos céus, e começa a agir como um homem ou uma mulher verdadeiramente livre, então você é livre. Jesus arrancou a porta do quarto onde estávamos presos, mas para podermos ser verdadeiramente livres, temos que sair do quarto pela nossa iniciativa, pela nossa vontade. Para quê? Para que quando estejamos fora da prisão respiremos sempre o ar da liberdade e assim poder dizer: estou muito agradecido, Jesus, meu Senhor, Rei e Salvador, porque graças a Ti agora sim sou verdadeiramente livre. Sou livre para escolher o que é excelente e para realizar o meu propósito aqui na terra. É muito importante não esquecer que o libertador, Jesus Cristo, já deu o seu passo. Nós temos que dar o nosso. Não esteja livre, seja livre. Conclusão: para conhecermos mais ao nosso Rei Jesus Cristo, necessitamos ler a Bíblia, por exemplo, ler mínimo um capítulo do Novo Testamento por dia. A fé e o conhecimento vêm pelo ouvir e ler. Necessitamos cultivar a nossa fé diariamente e só com empenho e dedicação poderemos fazê-lo. A palavra de Deus diz em Romanos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Necessitamos querer conhecê-lo e atrevo-me a dizer que a Bíblia inteira não nos consegue mostrar tudo o que Jesus Cristo, o Senhor e Rei é, porque vamos ter ainda uma eternidade para seguir conhecendo. Mas bem, na Bíblia já tem muita coisa e nós talvez não vamos entender tudo o que está na Bíblia do que Ele é. Termino com as palavras do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 3, verso 8. Paulo diz: e na verdade tenho também por perda todas as coisas. Uau! Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Que lindo, não é? Também há outro verso que diz que em Jesus Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Pois Jesus Cristo é Deus, é o Criador, e quanto mais o conheçamos, mais podemos desfrutar da sua presença e de tudo o que Ele tem para nós. Ele também disse, Jesus Cristo, em João 14, 6, e com isto terminamos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Claro que tem todo o direito de dizer isto, porque não há outro caminho a não ser Ele. O caminho não são as religiões. O caminho não são as filosofias humanas. O caminho não são os políticos e outros mais que aparecem por aí com palavras que tratam de dizer coisas que aparentemente parecem ser muito bonitas, que nos dão uma direção à vida e como que nos querem mostrar o caminho, mas eles não conseguem mostrar o caminho, porque o caminho é só uma pessoa que se chama Jesus Cristo. Não há outro caminho. Todo ser humano deve olhar para o seu Criador. Todo ser humano tem que pôr a sua esperança no Criador, tem que conhecê-lo para que possa ser dirigido e estar no caminho que é o próprio Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade. Não há outra verdade, o resto é tudo tretas, é só mentiras. Ele é a vida, Ele é que tem a vida, Ele venceu a morte. Ele é o único que tem poder para tirar e dar.
Ninguém vem ao Pai, ninguém tem acesso ao Pai, ninguém tem acesso ao reino dos céus, ninguém tem acesso a nada do que Deus tem para a sua humanidade se não for através de Jesus Cristo. Jesus Cristo tem todo esse direito, porque Ele veio aqui, sendo Deus, se humilhou. Como diz a palavra de Deus, sendo rico se fez pobre, para que na sua pobreza nós enriquecêssemos. Mas Ele não somente morreu, Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E não só ressuscitou, subiu aos céus, mas antes de subir aos céus prometeu que ia enviar o seu Espírito Santo. O Espírito Santo veio e está conosco agora aqui nos nossos corações. Mas ainda Ele prometeu outra coisa, que ia voltar por segunda vez. E essa segunda vinda está cada vez mais iminente. Cada vez está mais perto esse dia. Necessitamos estar preparados. Por isso é necessário que, se tu ainda não conheces a Jesus Cristo, possas conhecê-lo e entender que não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Aquele abraço, um beijo no vosso coração e nos vemos na próxima aula.